Pronto, dando início aqui às nossas duas últimas aulas de Biologia 3, mitose e meiose, aula 14 e aula 15. Vamos ver o que significa esses dois processos. Primeiro, vamos iniciar pela mitose. Mitose é um processo exclusivo dos seres eucariontes, então apenas os seres eucariontes conseguem fazer essa divisão celular, tá bom? Por mitose. É exatamente uma célula dividindo-se por mitose dá origem a duas células. Então a gente vai ter uma célula, tá bom? A célula mãe, e essa célula vai dar origem a duas novas células, com o mesmo número de cromossomos da célula inicial. Então a gente vai ter uma célula dando origem a duas, com o mesmo número de cromossomos da célula inicial, da célula mãe. Tudo bem? Por que esse processo é importante? Esse processo é importante principalmente para o crescimento dos organismos multicelulares, tá bom? Aqueles que têm mais de uma célula, são muitas células, e para o processo de regeneração de tecidos. Então a gente vai ter a mitose atuando nesses dois processos, crescimento e regeneração, tá? Então é importante que vocês saibam isso. Ela vai se dar basicamente dessa forma: a gente vai ter a célula, vai acontecer uma replicação do DNA, esse DNA vai se replicar, e aí a gente vai ter a mitose e a divisão celular, dando origem a duas células diploides, tá bom? Iguais à célula genitora. Ciclo celular, pessoal. O ciclo regular de eventos é um ciclo regular de eventos que ocorrem desde a formação de uma célula até a sua próxima divisão. Então, formou-se uma célula. Até o momento que essa célula se divide novamente, a gente vai ter o ciclo celular. Começa com a formação de uma célula até essa mesma célula se dividir. Então, a gente tem o ciclo celular dentro desse tempo, tudo bem? Ele é dividido em duas etapas básicas: a intéfase e a mitose. Eu falei um pouco da intéfase para vocês na aula passada, quando a gente estava falando de núcleo celular, que é justamente esse período que a célula está lá em repouso, digamos, tudo bem? Ela está lá paradinha, não está fazendo o processo de mitose, não está se dividindo, ela só está lá agindo como célula, atuando como célula, tudo bem? A gente tem aqui a intéfase, as fases dela, ela vai ser dividida em subetapas, assim como a mitose também vai ser dividida em subetapas, tudo bem? Aqui, ó, fase da intéfase e fase da mitose. E, começando pela intéfase. Na intéfase, o núcleo das células apresenta carioteca, nucleoplasma, nucleolo e cromatina. Vocês lembram, eu falei desses quatro componentes do núcleo celular na aula passada, tá bom? Então, na intéfase, o núcleo vai conter eles quatro, vai continuar apresentando esses quatro componentes, tudo bem? Tá lá a célula parada normal. Há uma intensa atividade celular durante a intéfase, a célula tá lá atuando, tá bom? Então, ela tá ativada, tudo bem? Então, a atividade celular é muito forte. E ela vai ter três fases: G1, S e G2, tá bom? G, pessoal, é de gap, que no inglês significa parada, tudo bem? Então, vai ser um momento que vai estar meio que parado nessa fase. O S é que vai ter uma certa diferença. No G1, é a fase anterior à duplicação do DNA. Então, o DNA ele ainda não se duplicou. Lembrando que todo esse processo é para que no final a gente tenha duas células com o mesmo número de cromossomos. Então, a gente vai precisar duplicar esse DNA. Porque se a gente for querer dividir essa célula em duas, a gente vai ter que duplicar todo o conteúdo dela em dois também. Tudo bem? A célula vai crescer. Por que ela vai crescer? Porque ela vai se dividir, tá bom? Como ela vai se dividir em duas, ela também tem que crescer. Então, de certa forma, ela tem que ter o dobro do tamanho normal dela. E ela vai realizar metabolismo. Então, na fase G1,
vai ser esse período que ela vai duplicar o DNA, ou vai ser anterior a esse período que ela duplica o DNA, perdão, e ela vai crescer e realizar o metabolismo dela. Na fase S é que vai ocorrer a duplicação do DNA. Então, o meu DNA vai ser duplicado durante essa fase. Vai ocorrer também a duplicação dos centríolos e vai acontecer a síntese de histonas, tá bom? Essas histonas são aquelas proteínas que a gente vai utilizar para a cromatina poder se enrolar e formar os cromossomos, tá bom? Essa cromatina aqui, ó, citada aqui. E no G2 ocorre após a duplicação do DNA. Então vai ser antes, durante e depois. Vai ocorrer a produção de certas proteínas de microtúbulos. Então, proteínas de microtúbulos vão ser produzidas durante essa fase. Já a gente vai ver o porquê. Então, essas são as 3 fases da intérfase. Tudo bem? Aqui eu coloquei o esquema para vocês. O início do ciclo com o G1. A célula aumenta de volume e sintetiza proteínas. Fase S, duplica o DNA. Fase G2, síntese de mais proteínas e célula apta para a divisão. Quando ela ficar apta para a divisão, que vai acontecer, vai iniciar a minha mitose. Beleza? Lembrando aqui essa observação sobre esse G0. Na fase G0, é a fase do ciclo celular onde a célula permanece indefinidamente na intérfase. Então, ela vai continuar em intérfase, pessoal. Ela não vai dar prosseguimento às outras etapas e ela não vai entrar em mitose. Ela vai ficar lá, continuar na intérfase. Geralmente, células altamente especializadas, como as células nervosas, encontram-se em G0. Então, a gente tem aqui esse exemplo, as células nervosas, normalmente que são muito especializadas, elas entram aqui em G0 e elas ficam. A célula não se divide, ó. Até o momento em que o organismo precisar daquela célula novamente, do tecido, e aí essa célula vai continuar o ciclo dela. Tá bem? Então, vai ter célula que vai iniciar e vai dar continuidade, vai ter célula que vai entrar em G0, perdão, e vai esperar. Variação da quantidade de DNA na mitose. Então, pessoal, não é complicado, presta atenção. Vocês têm aqui a célula, tá bom? Ela está em G1, ela está paradinha aqui. Parada, quantidade de DNA dela, vamos supor, 2C aqui. Quando ela vai para S, ela duplica o DNA. Se ela tinha 2C, ela vai para 4C. E quando ela entra em G2, ela continua com essa quantidade de DNA. Até que ela vai iniciar a mitose, que a gente já vai ver as fases da mitose. Ela vai iniciar a mitose. E aí a quantidade de DNA vai voltar ao que era anteriormente, 2C. Tá bom? E aí vai ter a formação das duas células. Lembrando, pessoal, e aqui no intervalo de 16 horas, a intérfase, ela pega o maior tempo, tá bom? Ela pega aqui, ó, 12, 15 horas, tá bom? 10, 16. A mitose fica com apenas 1 hora. E aí a gente tem as divisões aqui de acordo com as subetapas da mitose. O tempo de duração das fases pode variar a depender de fatores como temperatura e quantidade de nutrientes disponível. Então, a depender da temperatura ambiente que aquele tecido se encontra, que aquela célula se encontra, e da quantidade de nutrientes que aquela célula tem disponível para realizar esses processos, é que a gente vai ter a mudança nessa duração do tempo, tudo bem? Das fases. Então, a depender desses fatores, por exemplo, a gente vai ter essa variação, temperatura e quantidade de nutrientes. Beleza, pessoal? Fases da mitose. Pronto, a gente viu as subetapas da intérfase, não é tão complicado, G1, S, G2, e aí também tem o G0 lá para algumas células mais especializadas. Agora a gente vai ver as subetapas da mitose. Lembrando que a mitose ela se inicia depois de G2, tá bom? Que é quando eu termino lá a última subetapa da intérfase. Terminou, a célula está pronta para se dividir, fez tudo que tinha para fazer, agora a gente vai começar o processo de divisão, que é a mitose propriamente dita. A primeira subetapa da mitose é a prófase. O que acontece na prófase, pessoal?
Primeiro, começa a ocorrer alterações no núcleo e no citoplasma. Então, o núcleo daquela célula, tanto o núcleo quanto o citoplasma, eles vão começar a sofrer alterações. Por quê? Porque a gente está mexendo com aquela célula mãe. Ela tem que se alterar, ela tem que sofrer modificações para que a gente possa ter no final as outras duas células que vêm dela. Então, tanto o núcleo, tá bom, quanto o citoplasma dela vai sofrer essas alterações. As cromatinas, que eu falei para vocês na aula passada, tá bom? Elas são duplicadas e elas começam a se condensar por conta da proteína condensina. Então, elas se duplicam e elas começam a se condensar. Lembrando que quando elas chegam em determinada fase de condensamento, elas passam a ser chamadas de cromossomos, certo? Então, elas vão se duplicar e vão se condensar. O nucleolo, que eu falei para vocês na aula passada, que é como se fosse aquele núcleo do núcleo, ele está lá no centro. Então, ele passa a se tornar menos evidente. Então, ele vai meio que definhando. Por quê? Porque vai acontecer vai cessar a síntese de RNA ribossômico. Então, como esse RNA vai cessar, eu não vou ter mais essa síntese, ele vai começar a ficar menos evidente. E microtúbulos agora é importante isso aqui. E os microtúbulos do citoesqueleto? Eu falei para vocês, na aula de citoplasma, do citoesqueleto da célula, de algumas células, que eles eram, de certa forma, formados por microtúbulos, tá bom? Esses microtúbulos do citoesqueleto, eles vão se desmanchar, tá bom? Eles vão se desfazer. Por quê? Porque quando eles se desfazem, eles vão liberar essas moléculas, as moléculas de tubulina. Essas moléculas de tubulina vão ser utilizadas para formar novos microtúbulos, mas já não são do citoesqueleto, vão ser microtúbulos do fuso mitótico, tá bom? Então, a gente vai transformar moléculas de tubulina de um tipo de microtúbulo em outro tipo de microtúbulo. Agora, microtúbulo do fuso mitótico. Vocês vão entender o que são esses fusos. São dois tipos de microtúbulos que fazem parte desses microtúbulos do fuso. Preste atenção que isso aqui é importante. Vou falar bem devagar. Tem as fibras de Aster e tem as fibras polares. Ou microtúbulos de Aster ou microtúbulos polares. Tá bom? Vocês chamam fibras ou microtúbulos. Pode aparecer na prova de vocês dessas duas formas. Vamos utilizar fibras, tá bom? Então, nos microtúbulos do fuso tem dois tipos, fibras de Aster e fibras polares. As fibras de Aster, pessoal, elas se encontram radialmente a partir de cada centro celular. Olhem para essa figura aqui. A gente tem esse centro celular, espero que vocês estejam conseguindo ver com a minha setinha. A gente tem esse centro celular e a gente tem esse. Vocês estão vendo que tem vários fios, vários, não sei, palitinhos aqui ao redor do centro. Pronto. Esses palitinhos são o que a gente chama de fibras de Aster, tá bom? Eles estão ao redor do centro celular, radialmente, eles têm um formato de estrela, tá bom? Então, são essas primeiras fibras. Essas fibras, algumas dessas fibras deste centro celular da esquerda, vai se conectar com fibras do centro celular da direita. Quando eles se conectarem, tá bom? Eles vão interagir entre si e vão formar fibras polares. Fibras polares são fibras de Aster opostas, tá bom? Cada uma de um centro celular diferente, que interagem e tornam-se mais longas. Ou seja, como elas vão se interagir, elas vão formar um tubo maior, certo? Vão se tornar uma fibra maior, que vão atravessar de um polo da célula para o outro. Beleza, pessoal? Então, a gente tem as fibras de Aster, são essas iniciais, elas vão interagir entre si, tá bom? De lados opostos, e vão formar as fibras polares, ou microtúbulos polares. São essas fibras de polares, microtúbulos polares, que vão empurrar os centros celulares em direções opostas. Então, a partir daqui, a gente vai começar a ter essa ideia de como essa célula vai se dividir. Porque se eu tenho uma força, tá bom? Que vai empurrar
essa célula em sentidos opostos, a gente vai começar a ter aí um processo de divisão. Vocês conseguem imaginar isso? Que a célula vai se dividir? Porque vai ter uma parte dela que vai empurrar ela para o lado direito e outra parte para o lado esquerdo. Lembrando que esse termo direito e esquerdo não é utilizado na biologia. Estou falando para vocês conseguirem entender. Estou tentando ser didático. Mas não necessariamente direito e esquerdo, tá bom? Vai ser para um lado e para o outro. Beleza? Então, isso é a prófase, pessoal. Vamos para a segunda. Deixa eu ver se. Pronto. Segunda subetapa, que é a prometáfase. Alguns autores não consideram a prometáfase uma subetapa, tá bom? É como se ela fosse a metáfase, mas para deixar de forma mais completa para vocês, eu vou citar ela. A prometáfase. Se é pró, né, ela se dá antes da metáfase. Então vamos lá. Depois da ruptura da carioteca, não havendo limites entre o núcleo e o citoplasma. Opa! Ela acontece após a ruptura da carioteca, não havendo limites entre o núcleo e o citoplasma. Essa carioteca, ela vai se desfazer aqui, tá bom? Lembrando que aqui o núcleo e o citoplasma ele não vai sofrer alterações. Então, uma dessas alterações é essa ruptura da carioteca. Não tem mais a carioteca. O núcleo e o citoplasma não vai ter mais um limite entre o citoplasma e o núcleo, porque vocês sabem o que delimita o conteúdo nuclear é a carioteca. Então, como ela não vai mais existir, ela vai ser rompida, eu vou ter esse contato entre os componentes nucleares e o citoplasma. As fibras polares, vocês lembram que eu estou falando? Fibras polares são aqueles microtúbulos maiores que interagiram, tá bom? E estão empurrando as células para lados opostos. Essas fibras, elas podem agora penetrar na área ocupada pelo material nuclear. O que tem lá dentro do núcleo? É preciso que vocês lembrem para vocês entenderem. Proteínas especializadas unem-se ao centrômero. Vocês lembram o que é centrômero? É aquele centro lá do meu cromossomo, tá bom? Que está unindo as minhas duas cromátides irmãs. Beleza. Então, essas proteínas especializadas vão se unir ao centrômero de cada cromátide irmã do cromossomo. E vai formar o complexo cinetócoro. Então, vamos com calma. A gente vai ter proteínas que vão se unir ao centrômero. Essas proteínas, a gente não precisa saber o nome delas, mas a gente precisa entender que quando elas se unem com o centrômero, elas vão formar esse complexo. Todo complexo na biologia é a união de uma coisa com outra. Então, vai ser um complexo cinetócoro, tá bom? Que é como se fosse a união de proteínas com centrômero. Então, a gente vai ter a formação desse complexo. Essas proteínas vão se unir ao centrômero de cada uma das cromátides, de cada um dos cromossomos. Os cinetócoros possuem afinidade pelos microtúbulos do fuso, ou fibras polares, né? Então, se eu tenho umas fibras polares lá, e eu tenho esse complexo cinetócoro, o complexo cinetócoro vai se unir às fibras polares, tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho aqui, vamos supor, eu tenho essas proteínas, olha para essa figura que vocês vão entender. Eu tenho uma proteína que se uniu ao meu centrômero da cromátide irmã, dessa cromátide irmã daqui. E eu tenho outra proteína que se uniu ao centrômero dessa outra cromátide irmã. Ao mesmo tempo, se uniu também as fibras polares, tá bom? Que já estavam lá. E aí, tá aqui, ó, a minha fibra polar. O complexo cinetócoro foi formado. E aí, eu vou ter essa organização aqui que a gente chama de placa metafásica. Os meus cromossomos vão para o meio, vão ficar aqui no meio, tá bom? Vão ficar alinhados. E eu vou formar a minha placa metafásica. Lembrando que aqui, ó, eu tenho uma organização, um alinhamento dos cromossomos. Mas esse cromossomo está separado desse. Esse cromossomo está separado desse. Esse cromossomo está separado desse. Quando eu tenho a união desse complexo cinetócoro com as minhas fibras polares, essas fibras não são mais chamadas de fibras polares. Já é um terceiro tipo de fibra, que vai ser a fibras cinetocóricas, ou cromossômicas. Então, eu tenho as fibras de Aster, elas se unem e formam as fibras polares.
as fibras polares se unem ao complexo cinetócoro e formam as fibras cinetocóricas, tá bom? É difícil? É difícil, não vou mentir para vocês. É complexo? É. Quem tá vendo a primeira vez vai achar isso complicado. Mas se vocês voltarem, fizerem questões sobre esse assunto, vocês vão conseguir pegar. Tudo bem? Terminou a minha prometáfase. Os meus cromossomos ficaram alinhados nessa placa metafásica. Vou dar início à minha metáfase. O que é a metáfase, pessoal? É a etapa mais longa da divisão celular. É a mais estável. Não vai acontecer, tipo, nenhum evento muito louco, entendeu? Não vai acontecer nada muito imprevisível. A célula vai se manter daquela forma que ela foi deixada. É um período muito estável, não vai acontecer grandes eventos. Os cromossomos eles vão se encontrar alinhados na placa metafásica ou equatorial. Pessoal, equatorial, o que vocês lembram? Linha do Equador. Linha do Equador é o quê? Aquela linha que está bem no meio, faz aquela divisão central. Então, mesma coisa aqui. Placa equatorial. Os cromossomos vão estar bem aqui, organizados, alinhados no meio, tá bom? O que vai acontecer no citoplasma? As organelas, elas vão se dirigir equitativamente para os polos opostos. Por quê, pessoal? Como a gente vai ter uma divisão celular de uma célula em duas, elas vão ter as organelas daquele citoplasma, elas vão ter que se dividir de forma igual, equitativa, entre os dois polos, porque é justamente para os dois polos que os meus cromossomos irão se dirigir, tá bom? Para a formação das duas células. Então, as minhas organelas também vão se organizar lá, tem uma certa organização mesmo, logística da célula, e elas vão se dividir de forma igual, equitativa, para os dois polos. Qual é o evento talvez mais importante dessa fase? É a máxima espiralização dos cromossomos. Eles vão se encontrar mais curtos, porque eles vão estar mais enrolados, mas também vão se encontrar mais espessos, tá bom? Eles vão estar tão enrolados que a gente vai conseguir ver eles de forma bem espessa. Então, eles vão ser melhores visualizados, tá bom? Nessa máxima espiralização deles, beleza? Isso é a metáfase, etapa de boa. Anáfase. A anáfase é a etapa mais curta da divisão celular. Enquanto a metáfase é a mais longa, a anáfase é a mais curta. O que acontece? Divisão do centrômero de cada cromossomo e separação das cromátides irmãs. Então, a gente tem lá o centrômero, né, pessoal, que está ligando a minha cromátide irmã de um lado e a outra cromátide irmã do outro lado. Esse centrômero, ele vai ser dividido no meio, tá bom? Ele vai ser cortado. Como ele vai ser cortado, as minhas cromátides irmãs, que formam o meu cromossomo, não tem como mais elas ficarem unidas, porque o que une as cromátides num cromossomo é o centrômero. Se ele vai ser dividido, as minhas cromátides vão ser separadas. É lógico, pessoal, isso daqui. A partir do momento que elas são separadas, elas não são mais chamadas de cromátides irmãs. Agora elas se tornam cromossomos irmãos, tá bom? Então, cortou meu centrômero, ele foi dividido. As minhas cromátides irmãs são separadas. A partir do momento que elas são separadas, eu vou ter os meus cromossomos irmãos. Pessoal, tá tudo ok? Alguém confirma para mim se tá ok? Pronto, é porque eu acho que teve uma queda de energia aqui e a internet acabou caindo, mas tudo bem. Vocês estão conseguindo me ouvir, né? Confirmando de novo, vocês estão conseguindo me ouvir? Muito bem. Esperem só um pouco que eu vou entrar pelo meu celular de novo. Só um momento. Pronto, pessoal, desculpa, foi queda de energia aqui. Continuando. Os cromossomos irmãos vão ser puxados para os polos opostos da célula, devido ao encurtamento das fibras cinetocóricas.
Então, pessoal, lá no início, tá bom? Essas fibras, que são as fibras diástas, elas vão interagir e vão formar fibras maiores, tá bom? Agora é o contrário, elas vão se encurtar. Para que vai acontecer esse encurtamento? Para que os meus cromossomos irmãos sejam puxados, tá bom? Para o polo oposto da célula. Lembrando que o citoplasma já está lá se organizando, mandando as organelas para um lado e para o outro. Então aqui está tudo dando certo. Ó. Tanto o meu material nuclear está se dividindo, quanto o meu material citoplasmático. Tá bom? Então está tudo dando certo para que a minha célula se divida. Isso é anáfase. E a última etapa, telófase. O que vai acontecer na telófase, pessoal? A célula ela vai se reconstituir. Então ela não foi desmanchada, tá bom? Não foi, ela não se desfez na minha prófase. Agora ela vai se reconstituir. A carioteca ela se organiza de novo a partir do retículo endoplasmático que eu falei para vocês, que é o retículo endoplasmático rugoso, que vai reorganizar a minha carioteca. Eu falei isso na aula passada. Então, falando agora de novo. Os cromossomos eles vão se descondensar, eles vão começar a se condensar, agora eles vão se desfazer, vão se descondensar, vão se desenrolar. O cinetocoro e as fibras e as fibras do fuso, elas vão desaparecer. E o nucleolo ele vai se reorganizar. Tudo bem? Ao final da telófase, o núcleo celular encontra-se dividido. Ou seja, vai ter ocorrido a cariocinese, tá bom? Que é a divisão do núcleo celular. Porém, para completar a divisão celular, deve ocorrer a divisão do citoplasma, que é a citocinese. Ou seja, pessoal, a gente teve tudo isso para que a minha célula se dividisse. Olha aqui minha célula basicamente dividida. Aqui de um lado, aqui do outro, tem duas células já. Só que o meu citoplasma não foi dividido. O meu núcleo foi, mas o meu citoplasma não. É aí que a gente vai entrar no conceito de citocinese, tá bom? E a gente vai ter a citocinese animal e a citocinese vegetal. Elas são diferentes. É importante que vocês saibam a diferença entre as duas. O que é citocinese, de novo? É a divisão do meu citoplasma, tá bom? Na citocinese animal, o que vai acontecer? Ela é bem simples. Microfilamentos de actina e miosina, eu falei para vocês dessas duas proteínas, tá bom? Na aula de proteína, elas são proteínas contráteis. Elas vão formar um anel. Então, os microfilamentos de actina e de miosina vão formar um anel contrátil. Está aqui o anel, ó. Anel de actina e miosina. Elas vão se contrair e elas vão promover o estrangulamento do citoplasma na região equatorial, tá bom? Que é esse suco de clivagem aqui. No momento que elas estrangularem, que elas fecharem o anel, a minha célula vai ser dividida, não é isso? Vai ficar uma para o lado e uma para o outro. E aí a gente vai ter completado essa divisão celular. Pessoal, um exemplo prático aqui para vocês conseguirem imaginar como é que acontece esse estrangulamento. Imagina vocês segurando um balão. O balão é como se já tivesse acontecido a divisão nuclear e não tivesse acontecido a divisão citoplasmática. Aí vocês vão pegar e colocar as mãos de vocês no centro do balão, tipo, por fora, obviamente por fora, né? E aí vocês vão apertar esse balão, estrangular ele. Vai meio que formar uma bola, né, de ar para cima e outra para baixo, ou então para a esquerda e para a direita, se o balão estiver na horizontal. E aí até o momento que vocês apertam e o balão estoura. Então o balão vai ser dividido em dois, tudo bem? Então, vocês conseguirem entender aí como é que acontece a citocinese animal, tá bom? Ela acontece da periferia para o centro, certo? Já na citocinese vegetal, é uma coisa bem mais complexa. O que vai ter? Como a gente tem a parede celular, a gente não vai conseguir estrangular essa célula, tá bom? Porque a parede celular ela é muito forte, ela não permite esse estrangulamento pelos microfilamentos de actina e miosina. Então, esse estrangulamento vai ser impossibilitado. No final da telófase, vocês lembram que essa última fase, há na região equatorial microtúbulos denominados de fragmoplasma. Então, a gente vai ter aqui microtúbulos formando o fragmoplasma, tá bom? Esse vai depositar bolsas membranosas contendo pectina.
essas bolsas se fundem e formam a lamela média. Então, vai ser um fragmoplasma que vai depositar bolsas membranosas, tá bom? E vai formar a lamela média. Essa lamela vai crescer em direção à parede celulósica, separando as duas células. Então, essa lamela aqui, ó, ela vai crescer para cá e para cá. E aí a minha célula vai ser dividida quando ela alcançar a minha parede celular. Certo, pessoal? Eu tô perdido, fragmoplasma, pectina, lamela média. Pessoal, calma. Não se estresse, não. É só vocês entenderem que vai ser... esse processo vai acontecer aqui do centro da minha célula, de dentro para fora. É diferente da minha célula animal. Então, vai ser um processo que vai ocorrer do centro para a periferia. Na animal, não. É da periferia para o centro. Tá bom? Então, é aí que vocês vão ter essa diferença. Meiose, pessoal. Terminamos mitose, falando das subetapas, tá bom? E vamos agora para meiose. Meiose, pessoal, é um tipo de divisão em que uma célula origina 4 células. Aqui a gente já vê a primeira diferença. Na mitose, a gente não tem formação de 4 células. A gente tem a formação de 2, tá bom? Na meiose, a gente tem a formação de 4. Porém, como vão ser formados 4, a gente vai ter metade do número de cromossomos da célula inicial. Isso acontece na mitose? Não. Na mitose, a gente tem 2 células sendo formadas, mas as duas têm a mesma quantidade de cromossomos da célula mãe, tá bom? Aqui não. Aqui a gente tem metade do número de cromossomos da célula inicial. Esse processo ele é importante para a variabilidade genética. Então, é aqui que a gente vai ter os genes dos seres sendo permutados, tá bom? E a gente vai ter uma maior variabilidade genética dos organismos que apresentam reprodução sexuada. Então, os organismos que apresentam reprodução sexuada vão ter que realizar meiose para que a gente possa ter a formação de novos seres. 2 divisões celulares vão ocorrer na meiose. A gente vai chamar essas divisões de meiose 1 e meiose 2, tá bom? A meiose 2 é basicamente idêntica à minha mitose. Então, se você aprendeu mitose, você aprende uma parte da meiose também, tá bom? Que é a meiose 2. Então, na mitose, é uma clonagem. Basicamente, é uma clonagem, porque você não vai ter, a pergunta do Jailson, tá? Você não vai ter essa permutação dos genes, tá bom? Aqui na meiose, a gente vai ter a replicação do DNA, tá bom? A gente vai ter a formação dos cromossomos homólogos, vai ocorrer a meiose 1, vai ocorrer a meiose 2. A gente vai ver agora passo a passo. A meiose 1 a gente chama de meiose reducional. Vocês lembram que na mitose a gente tem a prófase? Aqui na meiose 1 a gente também tem a prófase, tá bom? Só que ela vai ser dividida em 5 subetapas, subfases, tá bom? Leptóteno. Mano, isso aqui é muito complicado, não vou conseguir pegar e tal. Gente, não precisam aprender esse nomezinho, tá bom? Esse nome aqui é muito complicado, isso aqui é muito difícil. Tentem pegar os eventos que acontecem na prófase 1 e a diferença dessa prófase para a prófase 2, tá bom? Ou para a prófase da mitose. Isso que é importante, não pegar esses nomes aqui. O leptóteno, o que vai acontecer? As cromatinas duplicadas na intérfase, porque elas foram duplicadas, tá bom? No processo de intérfase, lembrando que existe intérfase também antes da meiose, elas iniciam a condensação. Para quê? Para formar os cromossomos, certo? No zigóteno, os cromossomos homólogos, eles vão se parear. Tem pareamento de cromossomo homólogo na mitose? Não tem, gente. Não tem pareamento de cromossomo homólogo. Isso acontece na meiose 1, tá? O paquíteno, pedaços de cromátides homólogas podem trocar de lugar, crossover, tá bom? Então, as minhas cromátides homólogas, aqui é um novo conceito. A gente sabe que é cromátide de irmã. O que é uma cromátide de irmã? São as 2 cromátides que formam o mesmo cromossomo. Então, a gente tem um cromossomo formado por 2 cromátides. Essas 2 cromátides são chamadas de cromátides irmãs. O que são cromátides homólogas?
são aquelas cromátides dos cromossomos homólogos. Então, vamos supor, eu tenho um cromossomo XA, um cromossomo A, e um cromossomo homólogo ao cromossomo A, chamado de cromossomo B. A minha cromátide de um lado do cromossomo A, ela é homóloga à minha cromátide do mesmo lado do cromossomo B, tá bom? Então, a gente tem cromátides homólogas. São os pedaços das cromátides homólogas que vão trocar de lugar e vão sofrer crossover. Não é as cromátides do mesmo cromossomo, não são as cromátides irmãs, tá bom? São cromátides homólogas, os cromossomos homólogos. Eu espero que vocês tenham conseguido pegar aqui a diferença das cromátides homólogas para cromátides irmãs. Diplóteno. Os cromossomos homólogos começam a se afastar. Diacinese continua a ocorrer condensação e separação dos homólogos. Então, aqui são esses os eventos da minha prófase 1. Aqui, ó, explicadinho de novo, tá bom? O que acontece em cada um deles. Leptóteno, zigóteno, paquínteno, diplóteno e diacinese, tá bom? E agora a minha prometáfase 1. Então aqui, pessoal, é a mesma lógica. Eu tô falando no sentido de nomenclatura, tá bom? Da minha mitose. A gente não tem lá prófase, prometáfase, metáfase, anáfase, telófase. Aqui a gente também tem. Só que como a gente está se referindo à meiose 1, a gente vai chamar tudo isso de 1. Prometáfase 1. Após o rompimento da carioteca, as fibras polares formam feixes entre os dois polos celulares. Então, as minhas fibras polares vão formar feixes nos dois polos celulares. Surgem os cinetocoros e as fibras cinetocóricas, que deslocam os cromossomos para a placa equatorial da célula. Pessoal, mesma coisa que acontece lá na metáfase, tá bom? Só que aqui elas vão deslocar os cromossomos homólogos. Lá na mitose, elas mantêm os cromossomos na placa equatorial, os cromossomos individuais, não são os cromossomos homólogos, tá bom? Então, eu espero que vocês entendam a diferença. Lá na mitose, a gente tem a organização dos cromossomos individuais. Aqui não, a gente tem a organização dos cromossomos homólogos, eles estão em pares. Lá eles estão sozinhos, aqui eles estão em pares, tá? Na meiose 1. Na minha metáfase 1, os cromossomos atingem o máximo de condensação, igual na minha metáfase lá na mitose. E os quiasmas, que são os locais onde o crossover vai ter acontecido, onde o pedaço de uma cromátide homóloga está ligado ao pedaço de outra cromátide homóloga a ela. Esses locais são chamados de quiasmas. Eles mantêm os cromossomos homólogos unidos. Óbvio, né, pessoal? A gente tem uma cromátide de um cromossomo homólogo ligada a outra cromátide de outro cromossomo homóloga, tá bom? Se a gente tem um quiasma, esses cromossomos homólogos estão unidos. Então, não tem como eles se separarem por conta disso. Anáfase 1. Deslocamento dos cromossomos para os polos. Se esse deslocamento está acontecendo, pessoal, tem quiasma? Não tem quiasma, porque o quiasma é justamente o local de união das minhas cromátides homólogas. Se eles já estão sendo deslocados, o quiasma já foi rompido e o material foi trocado de um cromossomo com outro. Não ocorre divisão do centrômero, óbvio, não tem por que ocorrer divisão do centrômero, porque a gente não está dividindo as cromátides, a gente está dividindo os cromossomos homólogos, tá bom? Como acontece na anáfase da mitose. Beleza, aqui tá, espero que vocês estejam conseguindo estar de boa, pessoal. Telófase 1, com a chegada dos cromossomos aos polos da célula, termina a anáfase 1, inicia-se a telófase 1. Os cromossomos descondensam-se, agora eles vão se desenrolar, a carioteca e o núcleo reaparecem e ocorre a citocinese, tá bom? Que é a divisão do meu núcleo celular. Então, pessoal, aqui, ó, os eventos são muito similares, à minha mitose, mas não são iguais. Agora, a meiose 2 é basicamente igual. Aqui a gente está falando da meiose 1 ainda, reducional, tá bom? Vai reduzir. Então, aqui, só para vocês conseguirem visualizar, ó, os polos sendo formados, os cromossomos homólogos aqui, ó, tá bom?
Olha a minha cromátide homóloga se unindo à minha outra cromátide homóloga aqui. Aqui, ó. Crossover, tá bom? Anáfise, eles sendo puxados, cromossomos homólogos, cada um para um lado da célula. E a minha telófase, a minha citocinese tendo acontecido, ó. Meu núcleo celular já foi dividido já. Eu vou ter duas células, tá bom? Com reduzidas, tá certo? Agora a gente vai para a meiose 2, que é equacional. A meiose 2 ela é muito semelhante à mitose. É basicamente os mesmos eventos, pessoal. A gente vai ter a prófase 2, que é muito similar à minha prófase da mitose, tá bom? Aqui, ó. Lembrando, mano, tá aqui uma em cima e tá aqui uma embaixo. Não tô entendendo, pessoal, ó. A minha meiose 1, ela pega uma célula mãe e gera duas células idênticas. Ou, não idênticas, quer dizer, no mesmo número de cromossomos, tá bom? Não são idênticas, mas com o mesmo número de cromossomos. A minha meiose 1. Então tá aqui, a célula 1 e a célula 2, que são resultados da meiose 1. Essa célula vai sofrer prófase, metáfase, anáfase e telófase e vai gerar outras duas. A minha segunda célula vai sofrer prófase, metáfase, anáfase e telófase e vai ter mais duas. Então, no final, eu vou ter 4. As 4 totalmente diferentes. Tá bom, pessoal? Por quê? Porque ocorreu crossover, tá bom? O material genético foi trocado entre os cromossomos homólogos. E aqui, para a gente entender meiose 1 e meiose 2, a gente tem aqui, ó, a célula, tá bom? Duplicação dos cromossomos. Os cromossomos vão ser duplicados, vão ser organizados de maneira homóloga. Metade dos cromossomos, um dos pares do cromossomo homólogo vai para um lado, outro par do cromossomo homólogo vai para o outro. Eu vou ter duas células. Depois, eu não vou dividir mais cromossomo homólogo, eu vou dividir cromátides. Então, a cromátide vai para esse lado, cromátide vai para esse lado, cromátide vai para esse lado, cromátide vai para esse lado. E aí eu vou ter metade do número de cromossomos, tá bom? Ficou, pessoal. Na segunda divisão meiótica, ocorre a separação das cromátides, que é a mesma coisa que acontece lá na mitose, que são distribuídas pelas células filhas. Quem aprende mitose, pessoal, aprende meiose 2, automaticamente, são as mesmas etapas. Perceba que cada célula tem 2 cromossomos, da mesma forma que no estágio anterior, no que se refere ao número de cromossomos. A segunda divisão meiótica é muito semelhante a uma mitose. Então, não tem muito estresse. Sabendo disso, a gente vai entrar nas 3 questões. Certo, pessoal? Vamos lá. Primeira questão. Para fazer o estudo de um cariótipo, qual a fase da mitose que seria mais adequado usar, tendo em vista a necessidade de se obter a maior nitidez dos cromossomos em função do seu maior grau de espiralização? Qual é a fase? Ó, lembrando que ele está falando aqui, ó. Pronto. Qual a fase da mitose que eu vou ter o maior grau de espiralização dos meus cromossomos? O Jair falou que é a metáfase. Alguém mais? Qual é, pessoal? Que a gente vai ter um cromossomo com a maior nitidez, porque ele vai estar bem espiralizado, ele vai estar bem denso, tá bom? Ele vai aparecer bem corado. Metáfase, a Lívia falou. Pronto. Isso daí mesmo, pessoal. Muito bem, vocês prestaram atenção. Os cromossomos vão ser bem espiralizados, bem nítidos, tá bom? Bem corados, bem densos na metáfase. Muito bem, que é a maior subetapa da minha mitose, tá bom? Lá na mitose. Opa! Como? Perdão? Oi? Ah, sim, pronto. Isso. Ela é a mais estável, tá certo? Isso, porque basicamente a única coisa que vai acontecer de, tipo assim, de um evento totalmente diferente que vai acontecer é justamente essa espiralização dos cromossomos, perdão a palavra,
os cromossomos ficarem espiralizados, tá bom? É justamente isso. Então, a metáfase ela é realmente mais estável. A célula não está sofrendo grandes modificações. Tá bom? Por nada. Segunda questão, pessoal, da Unesp. A figura adiante representa a citocinese em duas células diferentes, a 1 e a 2. A célula 1 e a célula 2 poderiam corresponder, respectivamente, às células de item A, homem e banana, item B, alface e rato, C, rato e mosquito, D, caranguejo e coelho, e E, babaçu e goiaba. Pronto. Como é seu nome? Pronto, a Fernanda disse que é o item A e o Jailson também disse que é o item A. Homem e banana. Por quê? Sabe explicar, Fernanda? Tá certo. Na primeira tá acontecendo qual fenômeno? Alguém ajuda a Fernanda aí nos comentários? O que está acontecendo na primeira? Na célula animal? Estrangulamento. Muito bem, já isso respondeu. Estrangulamento pelo anel contrátil de actina e miosina. E na B está acontecendo aquele processo mais complexo, né? Do fragmossomo, tá bom? Da lamela. No 2, né? Perdão, na B não, no 2. Então, pessoal, vocês estão certos. A primeira é uma célula animal de um homem, a segunda é vegetal de uma banana. E tem A. E terceira questão, pessoal, da Sesgran-Hill. Sobre o esquema a seguir, que representa o ciclo celular, são feitas 3 afirmativas. A primeira afirmativa diz que a duplicação do DNA ela acontece no período S. Isso está certo ou está errado, pessoal? Jailson falou que é verdadeiro. Alguém discorda dele? Que a duplicação do DNA acontece no período S. Pelo visto, ninguém discorda. Vamos para a segunda. Segundo, a síntese de proteínas ela é mais intensa durante a mitose. Durante o processo de divisão da célula, propriamente dito, é que a gente vai ter uma maior síntese de proteína. Isso está certo ou está errado? O Jair falou que é. Oi? Pronto. Fernanda e Jailson disseram que é falso. Tá bom? Terceiro item. As células resultantes da mitose diferem da célula mãe, devido ao fenômeno de crossover. Terceira. As células resultantes da mitose diferem da célula mãe, devido ao fenômeno de crossover. Isso está certo ou está errado? Deiciane disse que é falso e Fernando também disse que é falso. O Jailson também disse que é falso. Então, assim, a única verdadeira que fica para vocês, né, na opinião de vocês, é o item A. Vamos ver se está certo. Pronto, pessoal. Apenas a 1 está certo. Tá certo? Vocês são fera mesmo. E era isso, pessoal. Terminamos aqui a última aula da última apostila de Biologia 3. Só tenho a agradecer a vocês pela participação. E a gente ainda vai ter uma aula de revisão, tá bom? A gente vai ter uma aula que eu vou trazer só questões para vocês, sei lá, umas 20 questões, pelo menos, para a gente poder revisar tudo que a gente viu nas 15 aulas de Biologia 3, antes da prova de Ciência da Natureza. Tá bom? Professor, Oi. as células cancerinas, elas é um erro em alguma fase específica ou é toda na divisão completa? Olha, agora tu me pegou. Eu não vou saber te dizer exatamente em que fase isso acontece. Eu acredito que acontece numa fase específica da divisão, tá bom? Ou na mitose de maneira geral. Ou é algum processo na intérfase que acontece de forma errada, e aí a mitose acaba por não acontecer, ou ela acontece de forma desordenada, descontrolada, porque o câncer é justamente isso, é uma desordem, tá bom? Na divisão celular, e aí a gente acaba tendo células resultantes danificadas, tá bom?
mas não sei te dizer agora em que fase exatamente isso acontece. Vamos fazer assim, quando terminar aqui a aula, como eu fiz na aula passada, eu vou lá no grupo de vocês, faço essa pesquisa, tá bom? E mostro para vocês se tem alguma fase específica, tá bom? Subetapa ou etapa mesmo, e aí vocês veem isso comigo, tá bom? Vou falar lá no grupo de vocês, pode ser? O Jailson está falando aqui, ó, que as células cancerígenas são erros no glicocálise, onde a célula N reconhece as outras. Onde a célula não reconhece as outras, que estão se multiplicando de maneira desordenada. Eu entendi o que tu quis dizer, Jailson, mas isso que a Fernanda perguntou, eu acho que existe realmente algo por trás. Eu vou pesquisar mais a fundo, tá bom? Para continuar mostrando para vocês. E vou ver essa questão do glicocálise, tá bom? Do erro do glicocálise. Enfim, vou levar para vocês, pode deixar. Voltando, como eu ia dizendo, a gente tem a aula de revisão, tá bom? Antes da prova de ciência da natureza. E aí eu espero a participação de todo mundo. Vou parar de gravar aqui a aula